O que esse tema nos diz? O limite entre o fracasso e o sucesso. Que relação a gente vê? O quanto você gosta do que você faz? O quanto você ama e o quanto você deseja? Quantas vezes a gente não já falou, nossa, fulana está vivendo muito bem, deve estar vivendo muito bem, sem nenhuma preocupação, faz só o que gosta, por isso que tá jovem, tá com a pele bonita. Essa é uma coisa que é boba, que a gente diz no dia a dia, costuma dizer, mas que tem uma verdade intrínseca, uma verdade muito profunda. Porque quando você não faz o que você gosta, seja nas pequenas coisas, você vai morrendo aos poucos. O seu brilho vai apagando. E aí a gente está caminhando para o que seria? Para o fracasso. Para aquilo que a gente denomina como fracasso. Que seria essa ideia de oposição ao sucesso. Quando, na verdade, são duas coisas que estão ali lado a lado. São partes da mesma moeda. Porque dependendo da medida com que você vive cada coisa, você vai determinar se é sucesso ou se é fracasso. Ok, tá muito distante, tá muito surreal ainda. Então vamos pensar aqui a ferramenta nietzschiana, uma ferramenta científica que o filósofo Nietzsche já colocava, para você medir, avaliar o nível de sua existência, se está valendo a pena, se é algo que lhe faz feliz, que lhe deixa pleno, plena. E qual era a ferramenta? Algo simples. Imaginar que a nossa vida se repete. A gente morre e renasce novamente. Só que a gente renasce vivendo a mesma coisa. A gente vai viver, morrer e nascer de novo e vai viver a mesma coisa novamente. Uma eterna vida, uma eternidade e constante. E, inclusive, é interessante isso. Eu até indico para vocês a série Dark. Essa série, no início, quando eu comecei a assistir, eu achei bastante pesada. Mas eu consegui chegar ao último episódio. É exatamente essa ideia que o Nietzsche já colocou há muito tempo. Por mais que se mexa na linha do tempo, por mais que se tente fazer alguma coisa, por mais que tente tirar alguém do futuro e trazer para o passado, ou o contrário, não adianta. Tudo se repete da mesma forma. Pode mudar um detalhezinho, alguém ao invés de casar com ciclano, casa com beltrano, mas a pessoa vai viver a mesma vidinha, ou a mesma vidona. O que o Nietzsche colocava? A seguinte questão. Pensa que é assim, que não existe mudança, que você vai viver sempre a mesma coisa. Pensou? Agora se pergunta, você estaria feliz se você vivesse a mesma vida que você está vivendo agora? Você estaria feliz sabendo que você vai viver tudo igual e você viveria tudo igual numa boa? Se a sua resposta é sim, então você está vivendo uma vida que vale a pena. Então você está vivendo bem. Então você está vivendo a felicidade. Porque felicidade não significa ausência de sofrimento. Agora, se a sua resposta é não, então a mudança precisa acontecer. Significa que você não está vivendo bem. Significa que você não está fazendo o que você ama. Outra questão que a gente, principalmente hoje em dia, né, diante do que a gente está vivendo, diante da pandemia, existe muito coach por aí pregando, viva o hoje como se fosse o seu último dia. E aí a gente vê um paralelo e ao mesmo tempo extremo
do que o Nietzsche colocava. É diferente, muito diferente. Viva como se fosse o último dia, o hoje. Por quê? Porque é algo paralisante. Essa questão do pensar a partir dessa ideia, viva o hoje como se não houvesse amanhã, nos paralisa na questão de que a gente não vai fazer nada, pensando que amanhã não vai existir. Então vai ser tipo, vou esperar, deixa as coisas acontecerem, deixa tudo vir aí, como tiver que vir. E não vai ser como a gente gostaria que fosse. Entende o que eu quero dizer? Qual é o ponto que eu quero chegar? Fracasso e sucesso traz a ideia de meritocracia. A ideia, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu posso ter um sucesso hoje aqui, mas amanhã pode ser seguido de um fracasso. E o fracasso não necessariamente é algo ruim. Louco, né? Mas sim, ele ensina muito mais do que o sucesso. Quem pode me dizer, porque eu desconheço, quem pode me dizer a grande lição que aprendeu a partir de uma grande alegria, a partir de uma grande festa? Normalmente, a gente está tão paralisado pelo prazer, pela felicidade, pela emoção ali, que o nosso cérebro está tomado da plenitude. É como se não houvesse nada mais para ser vivido, para ser aprendido. Então, cientificamente é provado que nós aprendemos a partir do erro, a partir do fracasso. Porque isso mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso ego. Então, cria uma emoção que pode produzir, né, um estado de acomodação, no caso do fracasso, de não querer passar mais por aquela situação, como também cria um sentimento de querer provar que você é capaz de superar, de querer levantar. Então, não tem como não tirar proveito de um fracasso, de uma dor, de um sofrimento, a não ser que seja algo tão doído, tão difícil, que você não encontra mais forças e aí você precisa da ajuda de alguém. É diferente. Aí eu tô falando no geral, de maneira geral. A vida de todo ser humano, se não é algo crônico, se não é doença. O sucesso envolve vários elementos. Pode envolver, sim, sorte, inteligência, capacidade, mas não podemos colocar em apenas um ponto. Adianta de quê se eu sou inteligente, se eu sou capaz de fazer alguma coisa e eu não me mexo? E se eu não estou no lugar certo, onde as coisas vão acontecer? Entende? São vários elementos. E aí diz, mas você falou que precisa desejar, que precisa amar, que precisa querer. Sim, mas esses verbos requerem outras ações nossas. A ação física para fazer acontecer. Que não dá para separar sucesso do fracasso, as duas coisas estão ali lado a lado e que não é a capacidade que vai determinar o sucesso, se eu sou capaz ou não. Porque isso faz com que muita gente se frustre e diga, eu não sou capaz de fazer isso porque eu fracassei. De repente, o caminho que você seguiu com aquilo, de repente foi outra coisa que aconteceu no meio do caminho e não a sua capacidade em si. Jardel tá dizendo, lembrei do dia que você me disse que eu ia fazer 2 personagens de última hora na peça de São Francisco. Aquilo marcou e levei até hoje na minha profissão. Realmente só basta querer. O querer, ele é imprescindível. Imprescindível. Porém, aí tem uma coisa que é essencial, que é
nesse caso específico, sim, você era capaz. Você tinha a preparação para aquilo. E eu sabia que você tinha. Eu sabia que você conseguiria. Só você não acreditava naquilo. Só você ainda não sabia o quanto você era capaz, o quanto você era bom. E é. Então, tem determinadas coisas que a gente ainda nem tem consciência do quanto a gente pode. Por isso, isso é fundamental. E o querer e a ação junto. E você viu uma oportunidade, você teve uma oportunidade e você abraçou, porque você poderia muito bem ter recuado. Não, eu não consigo, como à primeira vista você disse, eu não consigo, eu não posso. É muito para mim. Mas você resolveu, você disse, eu estou disposto a ir em frente e a seguir. Mesmo arriscando um fracasso. Porque havia uma possibilidade muito grande de você fracassar, sem dúvida nenhuma. E iria comprometer não só você. E havia um risco muito grande para mim também. Então, veja que são muitos elementos em jogo para a gente ter sucesso em algo. Porém, sem a gente querer, sem a gente amar aquilo, sem a gente desejar aquilo, não vai acontecer. Agora, qual é também o problema do sucesso? Que nos leva ao fracasso, que nos leva à infelicidade, também é o desejar. Também é o desejo. Por quê? Porque o desejo incessante por algo a mais, vai criando expectativas, vai criando uma insatisfação na nossa vida e não nos permite viver aquilo que a gente acabou de conquistar. Os monges budistas, isso é central para eles, que o desejo é um elemento que pode levar à infelicidade, que geralmente leva à infelicidade, se você vive naquele desejo constante. Digamos que eu acabei de comprar um carro, e de repente, a mesma empresa, né, automobilística, lança um outro carro. E eu, poxa, esse outro é melhor, esse outro tem mais espaço, esse outro eu não entendo muito de carro, né? Tem uma potência maior. Eu acabei de comprar um novo, de última geração, e eu já estou pensando no próximo. E aí a gente vive nessa insatisfação. O que eu tenho não é mais o suficiente. Porque tem algo melhor lá na frente. Porque tem uma outra coisa que eu quero mais agora. Então, essa insatisfação constante, que é típica do nosso tempo, ela leva a sucessos temporários, sucesso no sentido de eu tô feliz agora, e do nada eu não tô mais, porque isso que eu conquistei já não me satisfaz mais. Então, isso é algo que a gente precisa ter consciência. Porque se a gente não tiver consciência, a gente nem percebe que faz. Tá, mas aí o que seria o sucesso hoje para mim? É isso, é poder ter apreciado esse caminho, ver os frutos que vem surgindo. Hoje eu fui colocada numa situação de fogo, né? Como vocês sabem, eu tô com o meu site, agora tá finalizado, só os ajustes em relação à correção. Inclusive uma pessoa que eu solicitei, que ela é inglesa, que pedi para ela me ajudar nesse aspecto, e aí ela olhou o site e disse, ok, eu ajudo, desde que você vá na minha turma, que ela é professora, e fale sobre o seu projeto, e fale sobre o site, porque eu achei um trabalho fantástico esse. E de repente mas eu ainda não estava preparada assim para isso. E o medo do fracasso. E ao ousar e ao me colocar, isso abriu um monte de portas que eu estava esperando aqui. Inclusive,
para a sala de aula, abertura para a escola, para dar aula em escola, que é uma luta aqui. E essa outra porta se abriu sem que eu tivesse esperando. Eu achava que ia demorar muito mais tempo. Mas por quê? Eu vi uma oportunidade, é algo que eu amo e eu tive medo, mas eu não desisti. E aí é uma coisa que é importante. Talvez até uma aluna minha, ela dizia para mim o quanto ela tem medo e isso impede a vida dela. O medo não é algo que você tem como impedir que ele existe. Ele existe. Até mesmo quando a gente está preparada para algo. Eu estou preparada. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu estudei anos para o que eu estou fazendo. Eu tenho a questão prática, tenho experiência, tenho testemunhos de pessoas que já passaram pelo meu trabalho. Testemunhos positivos. E por que eu ainda tive medo? Porque eu estou viva. Então, o limite entre o fracasso e o sucesso está ali na própria relação com o medo. E como a gente lida com isso é que faz toda a diferença. Sabe aquela frase? Tá com medo? Vai com medo mesmo? É para tudo na vida. Então, se você tem algo que você deseja muito, que você ama muito, que você quer muito, vai com medo mesmo. Jerusa, vai com medo. Não deixa que o medo te paralise. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o medo, ele é importante. Pronto, isso é a primeira coisa que a gente não pode deixar de ter em mente. O medo é uma defesa natural. É ele que nos livra de muitos perigos. É ele que nos mostra os limites. Porém, a gente tem que perceber quando ele nos paralisa. Aquele medo que dá inclusive dor de cabeça, dá calafrios, você fica meio com as mãos geladas, com as extremidades geladas. Isso é normal acontecer em situações de medo. Por quê? Porque o sangue se concentra nas áreas que realmente interessa para o corpo reagir. Principalmente na região do core. Que todo ser humano vai sentir medo. O controle dele, ou o lidar com ele, é que é o grande segredo para a gente viver bem. Mas tenha em mente que o medo é algo bom. É algo bom, desde que não nos paralise. Porque eu sinto medo até hoje. E o medo acontece quando? Quando a gente tem algo diante de nós que é desconhecido. Que a gente não sabe o resultado. E o que é isso? É viver. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. E se eu de repente tiver que fazer algo que eu não estava preparada, e eu não sei se isso vai ser decisivo ou não para minha vida, isso vai me causar um pavor, de repente isso vai me paralisar, porque eu não estava preparada. Então, quando a gente está em situação de desconhecimento, é normalmente quando a gente tem medo. A gente não tem medo de estar entre os amigos, falar bobagem, besteira, porque eles já nos conhecem. Mas e quando a gente está diante de um grupo que a gente não conhece, por que a gente tem medo de falar determinadas coisas? Porque a gente tem receio. Isso parece ser um exemplo bobo, mas é um exemplo que, abrindo de forma mais ampla, nos mostra que é simplesmente pela questão do desconhecimento. A gente não conhece aquelas pessoas, o que elas vão pensar da gente, o que elas vão sair dizendo da gente. Quem são elas realmente, de repente, que podem nos prejudicar numa questão futura. Então, quando a gente está em situação
de desconhecimento é normalmente quando a gente tem medo. Né? A gente não tem medo de estar entre os amigos, falar bobagem, besteira, porque eles já nos conhecem. Mas e quando a gente está diante de um grupo que a gente não conhece, por que a gente tem medo de falar determinadas coisas? Porque a gente tem receio. Isso parece ser um exemplo bobo, mas é um exemplo que, abrindo de uma forma mais ampla, nos mostra que é simplesmente pela questão do desconhecimento. A gente não conhece aquelas pessoas, o que elas vão pensar da gente, o que elas vão sair dizendo da gente. Quem são elas realmente, de repente, que podem nos prejudicar numa questão futura. Então, o desconhecimento é o que gera medo. Muito obrigada por terem ficado até agora aqui comigo. Um grande abraço para vocês.